A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo acusado de participação na trama de golpe de Estado. O Núcleo 4 é acusado de usar a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para promover a desinformação. Evelyn Araújo acompanhou a sessão e tem os detalhes sobre a denúncia. O Núcleo 4 é formado por 7 pessoas, a maioria militares. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército. Ângelo Martins de Nicole, major da Reserva do Exército. Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal. E Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República aponta que o grupo usou de forma indevida a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, formando uma estrutura que ficou conhecida como ABIN Paralela. Segundo a PGR, os acusados tinham acesso a equipamentos da agência e usavam essas ferramentas para executar toda a trama golpista. No relatório, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, falou sobre a influência do Núcleo 4 para a disseminação de desinformação. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. O ímpeto de violência da população contra o poder judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. A Procuradoria-Geral da República, na sessão de hoje, foi representada pela subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques. Na manifestação, ela citou o grupo como uma central de contra-inteligência que utilizou recursos do governo para a tentativa de golpe. Ela se valiu dos recursos e dos sistemas, das ferramentas de pesquisa da ABIN para gerar desinformação. A estrutura da ABIN foi indevidamente utilizada pelo grupo criminoso no momento posterior para monitoramento clandestino de autoridades que deveriam ser neutralizadas. Na sustentação oral, a subprocuradora também mencionou o trecho da investigação que afirma que os integrantes do Núcleo 4 usaram a estrutura da ABIN para tentar manipular o conteúdo do relatório de fiscalização do Ministério da Defesa sobre a integridade das urnas eletrônicas. Além disso, ameaçaram e coagiram os então comandantes do Exército e da Aeronáutica, que não aderiram ao projeto golpista. Ataques violentos feitos por meios virtuais em que eles eram desqualificados perante os seus próprios subordinados e perante a sociedade. É importante lembrar que esse apoio do Exército e da Aeronáutica era fundamental para o sucesso do projeto de golpe de Estado. O insucesso do golpe deveu-se grande parte à não adesão dessas forças. Por fim, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a denúncia apresentada está apta a ser recebida na integralidade. A denúncia identificou os acusados, qualificou todos eles, promoveu a descrição dos fatos, fez a qualificação de todas as condutas no tipo penal adequado, a participação de a ação de cada um deles para a consecução desse objetivo. Logo depois da acusação, foi a vez dos advogados de defesa dos 7 acusados que fazem parte do Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação. A defensora pública Érica de Oliveira Hartmann fez a primeira sustentação oral a favor do major da Reserva do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros. A defensora questionou a competência da corte e até a imparcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes. Que seja reconhecido o plenário desse egrégio supremo como juiz natural para o processamento e julgamento do caso. Que seja reconhecida a suspeição do ilustre ministro relator, a fim de que deixe de compor o órgão colegiado para o julgamento do caso, e que seja rejeitada a inicial acusatória, seja por sua inépcia, nos termos do artigo 395.1 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de justa causa para o processamento do caso, nos termos do artigo 395.3 do mesmo Código. Em seguida, foi a vez do advogado José Hardiman de Araújo defender o também major da Reserva, Ângelo de Nicole. O militar é acusado de ser a ligação entre bolsonaristas e o influenciador argentino Fernando Serimedo, que disseminava fake news sobre o processo eleitoral brasileiro. Quando você chega e fala, Ângelo integra uma organização criminosa que pratica diversas condutas, mas sem a indicação
do liame subjetivo ou da adesão, como disse aqui Sua Excelência, excelentíssima subprocuradora, da adesão dele à conduta do terceiro, sem essa imputação da denúncia ou essa afirmação da denúncia, ele não pode ser responsabilizado. Para o advogado Melilo Diniz do Nascimento, o engenheiro Carlos Rocha era apenas um contratado pelo Partido Liberal para realizar relatórios de forma lícita. O engenheiro Carlos Rocha não esteve no governo. O engenheiro Carlos Rocha não é um dos militares que estavam a serviço do governo anterior. O engenheiro Carlos Rocha nunca esteve, mora em São Paulo, nunca esteve em Brasília para qualquer um dos atos. A advogada Juliana Malafaia, ao defender o subtenente do Exército alocado na ABIN, Giancarlo Rodrigues, alegou que a PGR não apresentou qualquer prova contra o militar. Essas notícias que a acusação traz não foram produzidas com o uso do First Mile. Essas notícias que Giancarlo, de fato, pesquisou, foram pesquisas feitas em fontes abertas, já haviam sido, inclusive investigadas e analisadas pela própria ABIN, e elas não foram postadas pelo denunciado, conforme está escrito na própria denúncia. Para o advogado Leonardo Avelar, a denúncia contra o tenente-coronel do Exército Guilherme de Almeida é desproporcional. Ele é acusado de ter criado e propagado informações falsas e conteúdos antidemocráticos que contribuíram com o 8 de janeiro. Um homem e um celular jamais teria capacidade de influenciar a movimentação de uma massa da magnitude do 8 de janeiro. O agente da Polícia Federal que trabalhava na ABIN, Marcelo Bormevé, foi defendido pelo advogado Hassan Souk, que ressaltou que o que consta nos autos são suposições. O que se pretende, excelências, na verdade, é atribuir uma responsabilidade, por todos os fatos, simplesmente por supostamente uma cela integral, uma organização criminosa. E, por fim, o advogado Tiago Ferreira da Silva defendeu o coronel do Exército Reginaldo de Abreu, negando todas as acusações. Em nenhum momento o Ministério Público, nesta fase procedimental do oferecimento da denúncia, trouxe minimamente elementos ou evidências que corroboram a acusação correspondente que Reginaldo propagou notícias falsas e atacou virtualmente autoridades e instituições democráticas.